Sabe aquele ditado que diz: em terra de cego, quem tem olho é rei? Pois é. Em tempos de crise, quem tem conhecimento e preparo sai na frente. E eu não estou falando de uma visão apocalíptica do futuro. Eu estou falando de entender os ciclos econômicos e se posicionar estrategicamente. Os sinais, eles estão por toda parte. Os indicadores antecedentes do Brasil e dos Estados Unidos apontam para uma desaceleração econômica. As tensões comerciais entre as grandes potências estão escalando novamente. E o mercado já começou a precificar tudo isso. Sabe o que muita gente não percebe? Que crises são, na verdade, momentos de grande transferência de riqueza. Enquanto a maioria entra em pânico e toma decisões baseadas no medo, os investidores bem preparados enxergam oportunidades. Mas antes de continuar, eu queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não fez isso. O seu apoio ele é fundamental para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo que pode realmente fazer diferença na sua vida financeira. É só um cliquezinho e faz toda a diferença para mim. Agora vamos voltar lá para o assunto. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você trabalha num supermercado. De repente, o gerente anuncia uma promoção relâmpago. Tudo pela metade do preço nas próximas 2 horas. O que acontece? A maioria das pessoas corre desesperada, pega o que vê pela frente, forma filas enormes. Mas quem conhece bem o supermercado sabe quais produtos realmente valem a pena. Vai direto nos itens com maior valor e aproveita de verdade a oportunidade. E é exatamente assim nos momentos de crise financeira. Enquanto todos correm para vender, os investidores preparados sabem exatamente onde encontrar valor. Historicamente, isso sempre aconteceu. Durante a crise de 2008, quando o mercado estava despencando, o Warren Buffett investiu bilhões em empresas como a Goldman Sachs e Bank of America, que anos depois lhe renderam lucros extraordinários. Durante a pandemia em 2020, enquanto muitos investidores fugiam do mercado, quem entrou nas quedas viu seu patrimônio multiplicar quando o Ibovespa saiu de 63 mil pontos em março para mais de 130 mil pontos em 2021. No Brasil, durante esse mesmo período, o número de milionários dobrou, mesmo em meio a uma das maiores crises sanitárias da história. Foram de 207 mil para mais de 413 mil pessoas com patrimônio acima de US$ 1 milhão. Mas para aproveitar esses momentos, você precisa mudar a sua forma de enxergar a crise. Em vez de ver apenas problemas, precisa identificar setores e empresas que podem se fortalecer. Então, vamos falar como você pode se preparar para esses cenários através de ações brasileiras, investimentos imobiliários, caixa, né, que é liquidez e renda fixa, e ativos internacionais. Essa distribuição me ajudou a navegar por diferentes ciclos econômicos e eu acredito que pode te ajudar também. Primeiro, vamos falar sobre ações brasileiras. Atualmente, a Bolsa Brasileira está negociando a um múltiplo preço-lucro de aproximadamente 9,6 vezes, o que é bem abaixo da média histórica. É como se você pudesse comprar empresas brasileiras com um desconto significativo. E o mais importante, os lucros das empresas continuam crescendo, mas os preços das ações não acompanham esse crescimento na mesma proporção. É como aquela televisão que você sempre quis comprar, mas esperou a Black Friday para conseguir um desconto incrível. Além disso, setores específicos podem se beneficiar diretamente das tensões comerciais globais. Quando duas grandes potências entram em conflito comercial, países neutros com recursos estratégicos tendem a se beneficiar. Foi o que aconteceu em 2018, durante o primeiro mandato do governo anterior nos Estados Unidos. Quando as tarifas sobre produtos chineses foram implementadas, a China redirecionou as suas compras para outros fornecedores e o Brasil foi um dos principais beneficiados, especialmente no agronegócio. Então, empresas como SLC Agrícola e o Brasil Agro viram as suas ações subir significativamente. Nesse novo ciclo de tensões, além do agronegócio, o setor aeroespacial brasileiro também pode se beneficiar. Com a imposição de restrições sobre os fabricantes tradicionais, empresas como a Embraer ganham espaço, principalmente no segmento de aviação regional, que tem alta demanda em mercados como o chinês. Mas presta atenção que nem todos os setores se beneficiam. A indústria leve, eletrodomésticos, varejo, construção civil podem enfrentar pressão com a entrada de produtos importados mais baratos. É como aquela loja lá de bairro
sofre quando uma grande atacadista se instala do lado. Se você tem ações nesses setores, fica atento. Agora vamos falar sobre investimentos imobiliários. Os fundos imobiliários eles estão com preços muito atrativos. O índice PVP do IFIX está em torno de 0,83, o que significa que você está comprando imóveis com um desconto de 17% em relação ao valor patrimonial. Além do potencial de valorização, os fundos imobiliários oferecem uma renda mensal que pode ser reinvestida, criando um efeito de bola de neve no seu patrimônio. É aquela história dos juros compostos que Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo. Nos Estados Unidos, tem estudos que mostram que aproximadamente 85% do retorno acumulado do S&P 500 desde 1960 veio do reinvestimento dos dividendos. Terceiro ponto, caixa. Ter dinheiro disponível durante uma crise é como ter um guarda-chuva num dia de tempestade. Todo mundo quer um, mas poucos estão preparados. Warren Buffett sempre mantém um caixa significativo exatamente para esses momentos. Durante a crise do Covid, ele usou mais de 20 bilhões de dólares para comprar empresas a preços descontados. Agora, o Buffett está com mais de 150 bilhões de dólares em caixa, o maior valor que ele já deixou em caixa na história. Além da liquidez para oportunidades, o seu caixa pode incluir investimentos em títulos do governo, né, que com a taxa Selic atual, esses títulos oferecem uma remuneração real interessante e segura em momentos de volatilidade. Outra proteção importante são os metais preciosos. O ouro, historicamente, tem se valorizado em momentos de incerteza econômica e inflação. Durante a crise de 2008, o ouro se valorizou mais de 120% nos 3 anos seguintes. É como aquele amigo que está sempre lá quando você precisa. Os próprios bancos centrais estão aumentando a sua reserva de ouro. Em 2002, eles adquiriram um recorde de 1.136 toneladas, o maior volume desde 1967. A China, por outro lado, triplicou a sua participação de ouro nas reservas internacionais em relação ao período pré-pandemia. Se você busca alguma coisa mais dinâmica, considere a prata. Enquanto o ouro ele é mais estável, a prata costuma amplificar os movimentos, oferecendo potenciais retornos maiores, embora com maior volatilidade. É como escolher entre um carro familiar confiável e um esportivo. Ambos vão te levar ao destino, mas de formas diferentes. Por fim, vamos aos ativos internacionais. Este talvez seja o pior momento para estar 100% exposto ao mercado americano. O S&P 500 está sendo negociado com um PE superior a 20, enquanto as projeções de lucro das empresas americanas tendem a cair com o aumento das tensões comerciais. No entanto, isso não significa abandonar completamente o mercado internacional, mas sim recalibrar a sua exposição. Os grandes investidores eles estão optando por setores estratégicos como energia, defesa, tecnologia. Uma alternativa interessante é o Bitcoin, que tem características únicas para momentos de incerteza. Por ser um ativo escasso por natureza, limitado a 21 milhões de unidades, e descentralizado, ele tende a se valorizar em períodos de incerteza econômica e possíveis desvalorizações de moedas tradicionais. O próprio indicador múltiplo de Mayer, que compara o preço atual do Bitcoin com a média dos últimos 200 dias, está em níveis que historicamente representam boas oportunidades de entrada. É como aquele semáforo que ficou verde exatamente na hora certa para você passar. Grandes investidores já perceberam isso. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos têm registrado entradas significativas de capital, mostrando que o dinheiro institucional está se posicionando. No mundo onde moedas podem ser desvalorizadas por decisões políticas, o Bitcoin se posiciona como uma alternativa digital escassa e com liquidez global. Eu não estou sugerindo apostar todo o seu patrimônio nisso, mas considera uma pequena alocação como parte da sua estratégia de diversificação. É essencial entender que ganhar dinheiro em crises não é sobre sorte, mas sobre preparação. É como aquela fábula da cigarra e da formiga. Enquanto a cigarra cantava no verão, a formiga trabalhava duro, se preparando para o inverno. Quando o frio chegou,
A formiga estava protegida, enquanto a cigarra sofria. O mesmo acontece com investimentos. Quem se prepara antes da crise e se posiciona estrategicamente tem muito mais chances de não apenas sobreviver, mas prosperar. E se lembra, toda crise traz oportunidades para quem está preparado. Em vez de temer o futuro, prepare-se para ele. Estude, diversifique seus investimentos, mantenha uma reserva de liquidez e, principalmente, controle as suas emoções. O pânico é o pior conselheiro em momentos de volatilidade. Se você gostou dessas dicas e quer continuar aprendendo sobre como navegar por diferentes cenários econômicos, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando eu postar vídeos novos. E eu quero saber o que você achou desse assunto. Você está preparado para possíveis turbulências econômicas? Quais estratégias você está usando? Compartilhe aqui nos comentários para a gente trocar experiências. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.